Começando o nosso Hope Hour, você sabe que a gente está de férias, mas trazendo um conteúdo novo para você. A gente está aqui nessa série dos 10 mandamentos e está só começando. Se esse vídeo chegou aí aleatoriamente para você, a gente vai falar sobre o segundo mandamento. Mas na semana passada, a gente estava com o pastor Robson Aleixo aqui e aí conversamos sobre o primeiro mandamento. E hoje, pastor Gilmar Batistotti, de volta aqui no Hope Hour. Que privilégio. Seja bem-vindo de novo. Alegria minha. Muito bom a gente conversar sempre, pastor. E hoje sobre esse segundo mandamento. O Aleixo disse a semana passada que o mandamento dele é o mais importante de todos. Ele já começou desafiando todo mundo que vai passar por aqui. Não, É a base. Fazendo uma defesa, o que ele está dizendo é que realmente, assim, se conecta com todos os outros, né? Exatamente. E inclusive, a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Você estava dizendo que esse mandamento que a gente vai discutir hoje tem uma conexão muito forte com o primeiro e inclusive com o próximo. Exatamente. Por quê? Vamos começar por aí. Diga um pouquinho do seu mandamento e essa conexão com o anterior e o que vem depois. Wagner, uma alegria estar aqui, um privilégio a gente poder conversar. Sim. Eu sempre gosto de pensar assim, queria considerar algumas coisas antes da gente ir diretamente ao que você perguntou. A gente tem a tendência, quando a gente vai falar de mandamento, ter um olhar assim apologético, sabe? Uhum. Ou seja, vamos combater aqui, vamos provar que esse negócio é verdade. E aí quem pensa às vezes diferente da gente tem a tendência de ficar na defensiva. Sempre o tema da apologia faz parte, em determinado momento da história foi importante para debater, ok, em alguns momentos ainda é importante, tá tudo bem. Mas a gente tem a tendência, quem pensa diferente, de ficar na defensiva. Até por isso que o pessoal diz, né, que religião, futebol e política não se discute. A gente não discute, exatamente. Nosso objetivo não é fazer apologia, né? Nosso objetivo aqui é conversar e pensar qual era o grande propósito dos mandamentos. Eu não sei se o Robson tratou isso, mas se você me permitir, eu quero só... normalmente a gente lê os mandamentos que estão descritos em Êxodo 20 e a gente não considera o contexto em que ele foi escrito. Sim. E os 2 primeiros versos, eles apresentam esse contexto. Então lá diz assim, ó: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então qual é o contexto de introdução para os mandamentos? Vocês eram escravos e eu libertei vocês. Então o contexto aqui é um contexto de graça, de salvação. Eles haviam passado 450 anos lá sobre a opressão egípcia. E agora o Senhor havia libertado eles. Agora a pergunta é, vocês querem continuar sendo livres? Querem continuar sendo livres ou querem voltar para a escravidão? Não, nós queremos ser livres. Então, se vocês querem ser livres, não esqueçam, não tem um outro Deus. Aí entra o que o Robson falou. É a base. Jesus vai confirmar isso lá no Novo Testamento, quando ele vai resumir toda a lei e os profetas, tudo que estava no Pentateuco. Ele vai resumir isso, o que estava no Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, ter esse olhar para os mandamentos é essencial, porque a gente tem a tendência, primeiro, vem uma sucessão de nãos aqui. Então o Senhor está me aprisionando. Não, Ele está me deixando livre. Outro aspecto é, eu vou olhar para os mandamentos porque eu vou cumprir esses mandamentos e aí eu vou ter uma aceitação, né? Eu vou conquistar o Senhor pelo meu bom comportamento. E eu não conquisto o Senhor pelo meu bom comportamento. Ele me conquistou, disse o primeiro verso. Eu tirei você da servidão. Você era um escravo. Agora eu quero que você continue sendo livre. E qual é o caminho de liberdade? Aí ele vai dar os mandamentos. Então, em realidade, os mandamentos são uma forma de proteger o homem de voltar para a escravidão. Por isso que não é um texto que foi reservado para aquele povo que foi liberto naquela ocasião. Eu estava pensando nisso quando estava vindo para cá hoje. Quando você olha para os mandamentos, você vê princípios que estão acima de qualquer visão cultural, em qualquer lugar do mundo isso vai ser aplicado, dentro da visão de cada um. Lugar ou época. Exatamente, lugar ou época.
Então são princípios de vida que estão acima. Agora, quem poderia criar princípios de vida assim tão essenciais, tão importantes? Só o Senhor. Uhum. Agora vamos entrar para o nosso mandamento, né? Wagner, você está estudando sobre isso agora, né? O comportamento humano para mim é uma coisa fascinante, né? Fascinante. Quando você vê assim historicamente as necessidades que o homem tem de buscar, de querer fazer sentido para a sua existência, há dentro do ser humano a necessidade de formalizar, formatar, criar maneiras para ele perceber que está sendo notado, para ele perceber que ele é importante. E a materialização, criar uma imagem, esculpir uma imagem, está dentro da própria natureza humana. Porque aí eu vou fazer uma confrontação com fé, né? Como que eu vou acreditar em alguém que eu não estou... Que não é tangível, né? Que eu não toco. Não toco. Que eu sei, esses dias minha filha falou assim, como que eu sei, pai, que Deus está me ouvindo? Uhum. Né? Eu estou olhando para você, pai, eu sei que você está me ouvindo. Estou olhando para você, como que eu sei que Deus está me ouvindo? Como que eu sei que Ele está me falando? Né? Quando eu falei para ela sobre a necessidade da palavra. Essa é a palavra, Ele está me falando. Então, há na necessidade do ser humano, desde os seus primórdios, quando a gente vai ter ali a queda, quando a gente vai, Wagner, já para a Torre de Babel, em realidade, a Torre de Babel é uma forma do ser humano querer atingir, querer tocar, querer sentir, querer ver Deus, entende? O mesmo lugar, é bem interessante isso biblicamente, o campo de Dura, que é o mesmo lugar da construção de Babel, é o mesmo lugar em que Nabucodonosor vai erguer a estátua como uma forma de deificação, entende? Uhum. De ser adorado. Então, o Senhor vem para trabalhar em necessidades que estão dentro do ser humano. Então, quando ele vai dizer assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam, e faço misericórdia de 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando ele está dizendo isso, ele está trabalhando com necessidades que estão aqui, ó, dentro do coração humano. Uhum. E ele sabia exatamente qual era essa necessidade, porque o que acontece? Quando o homem peca, ele está separado da sua originalidade. E o grande objetivo do plano da salvação é devolver para o homem a imagem de Deus que havia sido separada, Sim, entende? claro. Está claro para mim? Porque o homem tem essa necessidade, está ali. A eternidade, né? Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes, está dentro do coração. Então o homem sabe que por si só ele não é nada. Então ele precisa se agarrar em alguma coisa. E essa materialização dessa alguma coisa é algo histórico. Então, se a gente vai para o campo religioso, sempre existiram esses deuses. Até, né, tem uma situação que envolve a própria entrega ali dos 10 mandamentos, né? Porque quando Moisés desce do monte, o povo tá lá fazendo um bezerro de ouro. Exatamente, para adorar. Para adorar, porque eles disseram, bom, Deus, né, esqueceu da gente aqui, agora Moisés está lá não sei quanto tempo, a gente precisa de alguma coisa que a gente consiga visualizar e a gente adore. Uhum. Quando a gente lê isso e do jeito que a Bíblia vai apresentando essa narrativa, a gente olha para o povo de Israel, né, e a gente fala assim, gente, mas eles acabaram de ser libertos, eles não viram, né, as 10 pragas, eles não viram aquele mar se abrindo, né, eles escapando, tinha poeira no fundo do mar para eles passarem com aquele mar, né, parede de mar dos dois lados, depois aquilo engole o exército egípcio. Como? Mas existiam gerações ali mais novas que foram criadas dentro daquele contexto egípcio, né? Exatamente. Onde eles tinham Deus para tudo.
Tinha um Deus para tudo, um Deus, né, para tudo. E as 10 pragas vão confrontar Cada esses Deus, deuses. Isso é interessante. E tudo era Deus, né? Sol era um Deus, o mar era um Deus, o sapo era um Deus, tudo era um Deus para eles, né? Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Agora você tem um Deus e esse Deus ainda não tem uma imagem. Eu não olho para esse Deus. Aí vem exatamente o que a gente colocou aqui, né? Há essa necessidade, né? Há essa busca. E aí, quando Deus vai dizer assim, não, vocês não vão fazer nada do que... É bom a gente lembrar que pelo menos 3 gerações viviam juntos, tá? Então a gente poderia ter 3 gerações vivendo juntas. Então, pense que ao saírem do Egito, 3 gerações estavam juntas ali. Então, o indivíduo ele havia herdado, ele ensinou seu filho, ele vai ensinar seu neto e ele vai ensinar seu bisneto. Era outra época. Você imagina a influência que há. Agora Deus vai dizer assim, não, você não vai criar nenhuma imagem. Você não vai ter... Você não vai adorar isso. Você vai ao inverso disso. Então Deus está dizendo assim, vocês não precisam disso. Mas se há necessidade dentro de mim, como que eu não preciso? É porque Deus, na realidade, está querendo mudar a forma deles visualizarem o exercício de fé. Porque Deus vai acompanhá-los durante a caminhada deles pelo deserto. Eu acho que esse não pode esquecer disso. Eu acho que esse é um ponto muito fundamental para a gente entender. E daqui a pouco, né, assim como na semana passada, a gente tem o fato ou fake aqui, a gente vai entrar em várias situações para a gente dizer se é verdade ou não esse tipo de pensamento, né? Mas como você colocou, pastor, essa é uma necessidade do ser humano. A criancinha pequena, ela tem, né, o que se chama de objeto transicional. Então ela tem segurança com aquele objeto. Às vezes é uma mantinha, é um ursinho, né, na ausência do pai, da mãe, no quarto, tá com medo do escuro, a criança se agarra naquele objeto. E onde a criança tá, aquele objeto tá ali. Então está muito intimamente ligado com a gente querer colocar a nossa confiança numa representação de segurança, né? E aí você me fez lembrar de uma coisa importante. Quando a gente usa a expressão amém, porque vamos pensar que a cultura bíblica não está dentro da nossa cultura ocidentalizada. Exatamente. Que é abstrata, que tem influência grega, tá? Quando a gente pensa na cultura bíblica, tudo tem um significado. Quando eu uso a expressão amém, por exemplo, originalmente, o amém dá o sentido de que o indivíduo está agarrando em algo. Então, na cultura, aquilo que na nossa visão é abstrato, para eles era concreto. A palavra originalmente vem da palavra fé. Então, quando eu digo eu tenho fé, ou eu confio, eu estou me agarrando nele, como se alguém estivesse me jogando no mar. Eu não tenho em que me agarrar, mas eu me agarro no Senhor. Entende? Entendo. Então, assim, na visão deles, quando o Senhor está mudando o pensamento deles, o Senhor está dizendo assim, você não está agarrando em algo que é abstrato, que não tem significado. Você está agarrando em mim. Você tem fé em mim, como se você estivesse afogando e eu fosse a única salvaguarda para você. Você agarrou num tronco. Eu sou esse tronco. Então, em realidade, o Senhor está querendo criar no indivíduo uma nova mentalidade, que é o que acontece com a gente, Wagner, quando eu vou para a palavra, quando eu digo assim, eu confio no Senhor. Quando eu olho ao meu redor, digo assim, não tem solução para mim nesse problema. O que eu faço? Eu me agarro no Senhor. Então, pensa quanto que tem que mudar do meu pensamento, do meu processo cognitivo, do que eu fui formado. Mas eu vou me agarrar no quê? Porque eu preciso do objeto. Mas esse objeto, na mentalidade dele, ele existia, era Deus. Então o Senhor está dizendo assim, você não precisa criar uma forma, né, tridimensional para você olhar e dizer assim, vai chover porque eu estou clamando para o Deus da chuva. Eu não preciso fazer isso. Existe um Deus que é real, que é concreto.
E o nosso desafio é mudar esta mentalidade e crer que esse Deus é realmente real. Exatamente, entendo. Mas a gente vai Porque a ter... gente tem uma influência, queira ou Claro. não, cara, histórica, Sim. de, não, eu preciso ter, eu preciso visualizar, eu preciso pegar para crer. Mas isso vai ficar ainda mais palpável com a gente desenvolvendo aqui o tema, com certeza. Antes até da gente entrar aqui no nosso quadro para o pastor Batistotti desmistificar algumas coisas ou inclusive afirmar que realmente é verdade, dizer para você o seguinte: nesse período, a gente está falando bastante para você sobre a esperança. A esperança é a nossa instrutora bíblica virtual. O pastor Batistotti fala bastante dela no programa de televisão, lá na Escola Bíblica. E fiz algumas séries no ano de 2024 com a esperança. Esperança é sensacional, ó, tá aqui. Você pode conversar com ela. Se você colocar aí o link novotempo.com/esperança, você vai conseguir iniciar uma conversa. Esse link vai te mandar para o WhatsApp e você pode fazer uma pergunta para ela. Você pode fazer uma pergunta aprofundando alguma coisa que você ficou numa dúvida com a gente aqui nessa discussão. Se você tem uma dúvida bíblica, gostaria de entender como isso, versículos, artigos, conteúdo seguro que podem te ajudar a entender melhor essa sua dúvida, manda uma mensagem lá, novotempo.com/esperança, tá bom? A esperança tá lá 24 horas por dia esperando para te atender. É só perguntar por que a Bíblia fala que eu não devo adorar imagens. Deixa eu falar um negócio sobre isso, Wagner. Eu entendo quando a gente vai falar sobre esse tema, mexe muito com as nossas crenças. Sim, com certeza. E como eu falei inicialmente, eu tenho aprendido, eu faço um projeto missionário num país onde a cultura é totalmente diferente da nossa. Não é um país de maioria cristã. E eu até fico pensando assim, como é que Deus tem esse olhar, sabe? Assim, como é que Deus olha? Deus é muito maior do que aquele que nós colocamos na nossa caixinha, né? A minha esposa sempre diz, uma coisa é quem Deus é, outra coisa é o que eu digo que Deus é, né? E outra coisa é que me ensinaram a respeito de quem Deus é. Então Deus é muito maior. Então quando a gente fala sobre isso pode mexer muito com crenças, com herança que a gente tem, nós que vivemos num país que tem uma cultura religiosa, de influência. Então eu sempre digo assim, Wagner, quando eu digo algo diferente do que você pensa, ou quando você me diz algo diferente do que eu penso, eu vou abrir meu coração para considerar aquilo que você está falando. Porque eu não quero, eu naturalmente não quero ser confrontado. Sim. Não quero que as minhas crenças sejam desmistificadas ou, sabe, levadas. Eu não quero, isso me causa incômodo. Em qualquer área da vida é assim. Exatamente. E na área religiosa também. Então, se você está ouvindo alguma coisa aqui que é diferente daquilo que você acredita, a única coisa eu digo, abra o coração e deixa Deus falar para você. Nós não estamos fazendo aqui um debate teológico, religioso. Não. Mas por que Deus estava dizendo não façam essas imagens? Porque Deus queria dar a verdadeira percepção de quem Ele era e Deus queria libertá-los dessa escravidão. Porque a visão, Wagner, do cristianismo e do paganismo pode ser muito tênue. E na visão pagã, esses deuses precisavam ser aplacados. A ira desse Deus precisava ser aplacada. Então é assim, se esse Deus não está me atendendo, alguma coisa está errada em mim. Então eu preciso conquistar esse Deus. E o que o Senhor está dizendo não é assim que funciona. E essa necessidade de comportamento, Wagner, nos leva à escravidão. Eu quero ser aceito por você. Em qualquer relacionamento é assim, Wagner. Né? Se você precisa conquistar o amor do seu cônjuge, tem alguma coisa errada. Não é assim. Você precisa conquistar o amor dos seus filhos, ou, vamos inverter aqui, você tem 2 filhos. Não, eles precisam conquistar o amor do pai? Não. O pai já está lá. Então, o que Deus está dizendo aqui, Wagner, é muito mais profundo. Não é só materializar uma figura. Deus está querendo dizer assim,
Não, o meu relacionamento com vocês é diferente. Eu libertei vocês, eu amo vocês. Essa é a motivação. Vocês não precisam aplacar minha ira. Quando, na visão pagã, esses ídolos, esses precisam ser aplacados. E a gente hoje moderniza isso, entende? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Muito bom. Então vamos lá aqui pro quadro É Fato ou Fake? Vamos lá. E a gente vai desenvolvendo também o raciocínio ao longo disso. Deus proibiu todas as formas de arte que representassem figuras humanas ou animais. Se fosse para adorar, sim. Uma coisa é você ilustrar algo, tá? Outra coisa é eu me curvar diante disso e aquilo se tornar um Deus. Então Deus proibiu se a essência que é adoração. Eu posso ilustrar, por exemplo, na Semana Santa, o sacrifício de Jesus através da figura da cruz. Eu posso ilustrar. Agora, fazer com que aquela seja a figura que represente totalmente o cristianismo, aí eu vou adorar aquela figura diferente. Entendi. Então, por exemplo, aquele momento, por exemplo, tô me lembrando aqui, Grécia e Roma, acho que principalmente, né? Tem aquelas figuras humanas que são, inclusive, muito conhecidas como obras de arte. Você vai nos principais museus do mundo, existem essas peças ali. Aquilo não representa adoração, é arte. É arte, exatamente. Eu vou ilustrar. Eu poderia agora, por exemplo, jogar uma figura, uma imagem aqui e ilustrar esta imagem. Ilustrar algo que eu quero falar através dessa imagem. Ok. Agora, não. Eu estou me curvando e adorando, que em realidade era o objetivo quando a gente vai lá para a figura humana esculpida daquele período, era a própria necessidade humana de ser adorado. Os próprios, a gente vai ter lá Diocleciano, que vai ser o primeiro imperador romano que vai se declarar Deus. Ele é do tempo de João. Ele vai, não, eu sou um Deus, eu preciso ser adorado. E se esculpir essa imagem para essa adoração, não vou adorar você. Aí João vai para a ilha de Patmos. Né? Mas se eu vou ilustrar, não, mas adoração. Sim. Como um Davi de Michelangelo, por exemplo. Eu acho que ali não foi nada no sentido religioso. Não. Era mais o Michelangelo naquela ânsia de conseguir expressar com perfeição a arte dele. E eu posso apreciar isso sem nenhuma dificuldade. Sim, agora, fazer uma oração e entender, né, que aquele Davi vai interceder por mim para falar com Deus, aí é outra história. Ou prestar culto. Isso. Para estes personagens, né? Que a gente tem muito aí, né? Porque você citou um aspecto que é importante, histórico, né? A gente tem o panteão grego, então, que repete a mesma coisa. Os deuses deles. Da Mesopotâmia, né? A gente tem uma progressão, né? Quando eles vão para Canaã, o povo vai encontrar as figuras. Quando eles saem do Egito, eles têm as figuras. Na realidade, há uma continuação disso. Então você tem os deuses gregos. Quando Roma toma, o Império Romano toma o Império Grego, em realidade a cultura grega vai influenciar a cultura romana. Claro. Porque os romanos vão repetir, vão só substituir. E quando historicamente, Wagner, vou tentar aqui explicar de uma forma mais simples, quando o Estado romano, político romano, oficializa uma religião diante de um cenário que é um cenário assim, o Império Romano passava por dificuldades, tá? Por isso que a gente vai ter logo as 10 tribos sendo destituídos, o Império Romano se destitui, né? Quando o Império Romano passa por esse período assim muito delicado e o cristianismo cresce de forma assustadora, o imperador chamado Constantino, lá em 313, ele vai para uma guerra contra um indivíduo chamado Maxêncio, e aí ele cai por terra, ele tem uma visão do céu, aí ele vai ter a visão da cruz, né? Ele vai ter a visão da cruz, nós vamos vencer através da cruz, através do cristianismo. Aí tem uma outra fala que é bem interessante, porque a cruz não era usado como representação para o cristianismo até ali. É Constantino que vai usar.
porque a cruz representava a morte, né? E o cristianismo, na realidade, acredita num Deus que vive, que ressuscitou, era a motivação deles encontrar. Mas aí Constantino diz assim, agora nós vamos nos juntar aos cristãos, e aí nesta junção aqui, nesse sincretismo, o que Constantino faz? Pega as mesmas deidades romanas, Os mesmos deuses os romanos. mesmos deuses, e vai substituí-los. Aham. Vai substituí-los por deuses agora, né? Ele vai pegar as basílicas, que eram locais de adoração pagã, e vai substituir nas basílicas adoração a esses Deuses. deuses. Essas imagens. Essas imagens. Seres humanos que foram dedicados, seres humanos que foram pessoas que merecem respeito e apreciação, mas que não podem, né, não têm condições biblicamente de fazer uma intercessão porque estão dormindo no pó da terra. Então, só para historicamente fazer Sim. essa... Não tinham poder quando estavam vivos, porque eram criaturas e não criadores. Exatamente. E agora estão descansando no sono e de nada sabem, como diz a palavra de Deus. Exatamente, inconsciente. Mas merecem o nosso... Eu sempre digo, merecem o nosso respeito, nossa admiração por pessoas que se dedicaram, né? Sim. Vamos lá para mais um então. Fato ou fake? Adorar ou servir a qualquer coisa além de Deus é considerado idolatria. É considerado idolatria. Fato. Substituiu Deus, qualquer coisa que substitua Deus, qualquer coisa que substitua Deus, que se torne mais importante do que Deus. E a gente tem os deuses modernos, né? Esse é um outro assunto. Os deuses que talvez a gente não adore, a gente não crie uma imagem tridimensional de um ser e tal, mas a gente cria outros deuses. Ocupa o espaço, né, da nossa adoração. Exatamente. Próximo fato ou fake aí. O segundo mandamento só se aplica às imagens físicas. Bem isso que a gente estava falando. É fato ou fake? Primariamente o texto está se referindo a imagens que eu vou criar, imagens esculpidas. Mas o texto, ele é muito mais profundo, ele se refere a imagens que eu posso criar mentalmente, que eu dependo delas. Posso dar um exemplo? Realização no trabalho. Se eu achar que a coisa mais importante da minha vida, que eu me realizo, que só há identificação minha, que eu só sou eu por causa do trabalho, isso se tornou um Deus para mim. Sim. Se tudo é substituição, né? Tem um livro, ele é bem simples, a ideia é assim, o que eles são empresários que se formaram, já é um livro antigo, de grandes empresas, eles foram muito bem sucedidos, o que eles dizem que eles fariam diferente, é mais ou menos essa ideia. O que eles fariam diferente? Wagner, é impressionante, impressionante. Na totalidade, muitos desses, ao longo da vida, acharam que a existência deles era por causa daquilo que eles realizavam. E eles descobriram que não. E aí eles vão dar os conselhos, a crença, a família. Então, boas coisas podem se transformar em Deus. Primariamente, o texto está se referindo a imagens criadas, esculpidas, porque a gente tem essa realidade ali. Mas a gente lembra lá, por exemplo, na tentação, quando Jesus, né, quando o inimigo vai criar artimanhas para afastar Jesus do seu plano original, o Senhor vai dizer, eu não vou adorar ao outro, não vou me curvar, né, a outros, somente a Deus. Né? Quando nós nos curvamos a coisas que nós criamos mentalmente, também estamos transgredindo o mandamento. Com certeza. Próximo aqui, então. Ter imagens ou símbolos religiosos em casa é uma violação do segundo mandamento. Fato ou fake? Se eu vou me curvar, se eu vou adorar essa imagem, ou se eu vou clamar para que ela realize algo que só o Senhor pode fazer, eu
eu estou me afastando do plano original de Deus. Qual é aquilo que a gente falou lá no começo? É ter uma visão correta do meu relacionamento com Deus. Né? Ele não é abstrato. Ele existe, ele atua. Se eu estou me curvando, eu estou me afastando dos planos originais do Senhor. Tem mais, Fabrício? Vamos lá. O mandamento proíbe o uso de cruzes ou outros símbolos cristãos. Fato ou fake? Aí volta o que eu falei para você. Essa necessidade, pensa bem, quando Constantino vai transformar a cruz num símbolo para o cristianismo, ele está trazendo uma herança pagã. Ele está desvirtuando o plano original de Deus. E, infelizmente, isso se transformou numa visão muito negativa para o cristianismo. Não vou usar mais a cruz como símbolo, não vou ilustrar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é esse o propósito original. Agora, o cristianismo, a gente pode lembrar que, primariamente, o cristianismo era simbolizado por um peixe. Né? As iniciais do nome. Normalmente se diz por duas questões. Né? O Senhor os chamou para serem pescadores de homens, mas as iniciais do nome original em grego vai dar a ideia, né? Não é a ideia, mas as iniciais vão dar o nome de Jesus. Né? Jesus Christos. Né? Que são as iniciais de ictis, que é peixe em grego. Então, essa simbologia, ela foi alterando, ela foi mudando de acordo com o tempo. Só que, se eu me curvo, ou se eu acho que a cruz é a representatividade única do cristianismo, não. Ela é uma ilustração de momentos, é uma imagem que ilustra um momento do sacrifício de Jesus. O mandamento, ele é muito específico, né? Ele fala, imagem de escultura. O que significava isso exatamente naquela época, pastor? É uma imagem tridimensional. Então hoje, por exemplo, nas descobertas arqueológicas, a gente tem, se você for ao MAB, por exemplo, você vai ter lá os pequenos Baals. Né? Então eles levavam. Quando a gente vê o Senhor condenando, por exemplo, os deuses do lar, eles criavam imagens de deuses e eles adoravam essas imagens. Então era uma imagem tridimensional esculpida dentro daquilo que eles tinham condições de realizarem. Agora, trazendo para hoje, então, ter uma cruz, carregar uma cruz, ter essas imagens dessas pessoas, isso é uma coisa que o mandamento recomenda que a gente não faça. Exatamente. Por quê? Por quê? Porque não representa, eu não posso adorar, eu não posso me curvar diante, entende? Então, assim, a cruz representa totalmente o cristianismo? Não, a cruz não representa. A cruz ilustra um momento da história do cristianismo, que foi o sacrifício de Jesus. Só que nós cremos que esse Cristo, ele não está morto. Sim. Esse Cristo morreu e ele está vivo e ele vai voltar. Agora, está tudo bem eu usar como uma ilustração para aquele momento da história, mas como representatividade, não é essa a orientação bíblica. Eu acho que quando a gente olha para esses mandamentos, né, a gente fica pensando no objetivo que Deus tinha para aquele povo, mas a gente não pode também centrar o pensamento só lá, porque esse mandamento ele é vivo para a gente hoje, inclusive. Então, qual é o objetivo de Deus em dizer para a gente assim, olha, você não vai ter outros deuses diante de mim e você não vai ter idolatria, você não vai fazer uma imagem de escultura? Qual era o grande objetivo de Deus com relação a isso? Resgatar no homem o verdadeiro relacionamento que ele precisa ter com Deus. A sua verdadeira dependência. E essa dependência se cria numa proximidade. Deixa eu resgatar uma outra coisa importante aqui, Wagner, que é a questão
Hoje, por exemplo, se discute qual a diferença entre venerar e adorar. Uhum. Né? Se a gente olhar semanticamente, né, o significado da palavra, venerar, ela pode me denominar somente respeito, admiração. E como eu mencionei, eu, por exemplo, particularmente tenho respeito e admiração por muitas pessoas que foram pessoas dedicadas ao seu ministério na época em que elas viveram. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho admiração muito grande por Madre Teresa de Calcutá. Uhum. Se você olhar a história de Madre Sim. Teresa de Calcutá, alguém que se dedicou, né, na Índia, num chamado para ajudar as pessoas pobres, as pessoas carentes, merece minha admiração. Agora, quando eu penso em adoração, e aí entra na questão da veneração e da adoração. Então, venerar pode ser só uma admiração? Pode ser. Pode ser. Mas se você olhar a origem da palavra, venerar também entra numa denominação de prestar culto, me curvar diante de. Então a linha é muito tênue, sabe, Wagner? De eu achar, não, eu só estou venerando, eu não estou adorando. Eu admiro, eu respeito, ok. Não há nenhum problema com isso. Agora, quando eu presto um culto, ou acho, como a gente citou anteriormente, que pode haver uma intercessão por mim em relação dessa pessoa, não, aí é contrário à vontade bíblica. Então, qual era o grande objetivo de Deus? Era resgatar no ser humano que havia perdido, Wagner, ao longo dos anos, a verdadeira proximidade que ele precisava ter com Deus. E o que Deus deseja comigo hoje, porque o mandamento fala para mim hoje. Deus quer que eu tenha um relacionamento genuíno com Ele. Deus quer que eu esteja próximo dEle e dependa somente dEle, de nada mais. E aí, eu quero até citar um livro que eu li agora nos últimos... Peguei para reler, que eu já tinha lido, do Timothy Keller, que é Deuses Falsos. E ele dá um conceito bem interessante. Ele diz assim que, em realidade, a idolatria... Deus contrariando a idolatria é para buscar necessidades muito mais profundas que o ser humano tem. Então ele diz assim, existem os deuses superficiais e os deuses profundos. Então quando Deus dá esse mandamento, quando Deus vai dizer vai ter outro Deus, não vai adorar a imagem, ele está querendo resgatar necessidades muito mais profundas que só ele pode preencher. Vou dar um exemplo, aceitação. Admiração, fazer parte de, quando ele vai citar, por exemplo, do dinheiro, né, que o dinheiro pode se tornar, os recursos podem se tornar um ídolo para a minha vida. Então, o dinheiro é uma idolatria superficial, porque é uma necessidade mais profunda. E essa necessidade mais profunda de aceitação, de admiração, só Deus pode dar. Agora, você sabe, se o indivíduo tem recursos, ele começa a se sentir, né? Se ele tem um cartão de crédito ilimitado e ele faz uma viagem internacional e ele pode ir em qualquer sala, ele se sente, né? Superior. Então, eu estou aqui. Ou se ele vai para uma classe que os outros não podem estar. Então, no fundo, Deus está querendo trabalhar com necessidades, porque vai chegar uma hora que esse indivíduo vai perceber que essas coisas, elas não vão te preencher. É como se chegasse assim, você tivesse recurso, Wagner, para chegar numa vitrine agora e dizer assim, eu vou comprar o que eu quiser. Né? Eu vou comprar o que eu quiser. Não vai preencher. Sabe? Então o que Deus quer resgatar? Quer resgatar a verdadeira necessidade que eu tenho, aquilo que dá sentido para a minha vida. E que o homem foi criado para viver
eternamente assim, né? Então, quando Deus cria o homem e a mulher e esse mundo, né? Esse planeta, Deus vinha até essa terra e era próximo com Adão e Eva todos os dias. Então, essa necessidade de visualizar, de poder conversar, de poder, em termos muito humanos, assim, olhar no olho e conseguir ter uma interação, Adão e Eva tinham. Mas o pecado acabou fazendo uma cisão disso, né? E o pecado é que criou essa separação. E aí o homem vem tentando fazer isso ao longo da história, mas justamente por essa necessidade básica para o qual o ser humano foi criado, que é adorar a Deus também. Então, é isso, né? Você dizendo isso, pastor, está me fazendo pensar nessa história. Deus está tentando reconstruir um pouco disso. O pecado separa, porque não tem condição de Deus vir aqui, né? A Bíblia diz que a gente vai ser consumido, porque a gente não tem essa condição de estar diante de Deus. Mas é isso que Deus está tentando recobrar um pouco, né? Essa conexão. E por isso entender, por exemplo, o sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz. Então, o que ele fez na cruz do Calvário? Ele vai resgatar exatamente isso que se perdeu. Então, quando eu acredito no sacrifício de Jesus, eu acredito no que ele fez, eu olho para a cruz de Cristo e há uma transformação em mim, o meu processo de pensamento ele é diferente. Aí eu olho para as coisas daqui e eu digo assim, nada tem sentido, nada tem significado, nada do que eu criei tem significado, nada do que eu crio tem significado. É aquilo que o Senhor vai fazendo em mim, porque a cruz de Cristo, né, vai impressionando minha vida. O que Cristo fez por mim vai resgatando o que foi perdido lá no Éden. E aí eu citei, né, que o grande objetivo do plano da salvação é devolver para mim o que foi perdido no Éden. Só que por que eu acredito nisso hoje, Wagner? E aí eu posso citar, por exemplo, quando eu falei que a cruz ela representa parte, né, um momento do plano da salvação, aí eu vou lá para São João, capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Então o que eu preciso hoje? Eu preciso olhar para a cruz. Só que quando eu olho para a cruz, eu sei que esse Cristo, ele saiu daquela cruz, ele ressuscitou. E ele é que está intercedendo junto ao Pai por mim. Agora, isso eu faço pela fé. Eu me agarro nisso, Wagner. Eu me agarro nisso. E esse é um exercício de mudança de pensamento. Eu não vejo, mas eu sei que ele está ali. Eu vou dizer para você, eu não sei se já aconteceu isso contigo alguma vez, de você estar numa situação, de você não encontrar nenhuma solução humana para aquela situação. E assim, uau, o que eu faço agora? Não tem caminho, eu vou me agarrar. E aí você tem que agarrar nesse sobrenatural. Eu não te vejo, mas eu sei que o Senhor está olhando para mim aqui. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor morreu. E eu sei que o Senhor está junto ao Pai hoje intercedendo por mim. Por isso eu preciso do Senhor. E eu me agarro nisso. E você sentir conforto de que você está sendo seguro. Wagner, isso não é natural. Na nossa linguagem pode ser até um pouco, né? Pode soar até místico, né? Porque a gente tem dificuldade. Quando a gente diz não é natural, é sobrenatural, né? É sobrenatural. Não é uma coisa natural. E é isso que o Senhor deseja quando Ele diz, não vai ter outro Deus, não vai criar imagens tridimensionais para que haja uma intercessão, porque você não precisa aplacar a ira desse Deus, porque eu já te libertei, eu já morri por você. Uau, é muito forte, né? Agora, esse mandamento,
ele faz um alerta sobre que a idolatria pode, né, ter consequências na terceira e na quarta geração. O que isso significa exatamente, pastor? Porque assim, em outros momentos, inclusive, que a Bíblia, né, cita consequências em outras gerações, eu já ouvi um discurso tipo assim, não, olha, veja, não é uma maldição que Deus está colocando. É algo assim, se essa geração vai fazer, então essa cultura familiar vai passar de geração em geração. Então, muito dificilmente, se eu sou um adorador de imagem, o meu filho não vai ser. O filho dele não vai ser. Então, para quebrar esse ciclo, é uma coisa muito complexa. Então, é por isso que o aviso de Deus é, olha, vai ter consequência na terceira e na quarta geração. É isso ou não? Ou tem uma coisa realmente, Deus dizendo, ó, a sua decisão, pela sua decisão errada, eu vou colocar essa consequência aqui. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta geração, enfim. Wagner, quem que pode interromper um processo negativo que a gente herdou? Porque você sabe que nós somos nossa herança genética. Eu sempre digo, eu sou o meu pai e minha mãe no liquidificador. Deu esse esmuri aí. Deu. E aí sai com uma dose... Eu sempre uso o exemplo... Você já tomou suco de maracujá com gengibre, não? Ah, acho que talvez. Se errar na dose do gengibre... Ah, não dá certo. Mas então você vem com uma dosezinha de mais de um do que de outro. Sim. Não tem jeito. Só que não é só isso, né? Eu sou o meu pai e minha mãe, mas eu também sou os meus avós maternos e paternos, que eu sou meus bisavós. E aí vai, né, a árvore genealógica vai ficando cada vez maior. Não, e tem se falado muito sobre isso hoje, cientificamente, inclusive, né? A epigenética. Exatamente. Então, até doenças, né, que antigamente a gente considerava que era estritamente genética, hoje a gente descobre que muito é uma influência cultural. E aí, então, se eu como, se eu tenho essa forma de agir, eu aprendi e vou reproduzir. Exato. E é muito difícil quebrar esse ciclo. Não é impossível, mas é muito complexo. E aí vem a pergunta. Então, como eu sou fruto da minha herança genética e eu sou fruto do meio em que eu fui criado, é assim que a gente se forma, né? Isso vem de geração para geração. Como eu citei, provavelmente 3 gerações estavam ali juntas, convivendo. Isso. Então, não é que Deus está punindo isso, mas isso são frutos da nossa escolha e vai influenciar, não tem jeito. E a pergunta é, quem que pode interromper esse processo? Sou eu que posso interromper esse processo. Quando eu digo assim, Senhor, me ajuda. Então, é a minha decisão. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Acabem com essa interrupção negativa que vocês estão trazendo de geração para geração. Deem um basta nisso, porque é consequência, não é que eu estou punindo vocês, mas é fruto das escolhas que vocês estão trazendo. Então, a visão equivocada que vocês estão plantando para os filhos de vocês, para os netos de vocês, precisa ser interrompida. Que era uma visão equivocada de quem é Deus. Que é aquela visão de que eu preciso aplacar a ira desse Deus. Que eu preciso adorar esse Deus e oferecer filhos em sacrifício. E eles fazem isso, Wagner. Isso que é mais impressionante. Deus advertiu, só que eles se misturam tanto com os povos que eles sacrificam. Sim. Vou fazer uma aplicação homilética aqui, né? Nós fazemos às vezes as mesmas coisas. Nós achamos absurdo aquilo que eles faziam. Só que às vezes a gente faz a mesma repetição quando a gente quer sacrificar aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa crença, que é a nossa família, em detrimento, Wagner, das nossas realizações pessoais. Porque quando eu idolatro algo, coloco acima de Deus, eu sou o centro. Eu sou o centro. Estou adorando esse Deus, mas eu quero ser atendido aqui. E eu não sou o centro. A visão hedonista não é o plano original de Deus. Deus é o centro.
Por isso, a repetição eu sou o Senhor Deus, eu sou o Senhor Deus, vai se repetir 5 vezes aqui nos mandamentos. O Senhor está dizendo assim, sou eu, não é você, você precisa de mim. Então, para resgatar aqui, né? Então Deus estava querendo libertá-los desta visão negativa. Agora, no período do Novo Testamento, Jesus exercendo já seu ministério ali, levantando os seus discípulos, existe algum exemplo, pastor, de Jesus, ou mesmo, né, os seus discípulos, tendo ali uma quebra, uma nova visão com a sociedade ali da época contra a idolatria? Algum momento, assim, alguma passagem que a gente possa ressaltar? Eu citei os mandamentos e vou resgatar aqui, tá? Uhum. Aqui, ó. Se és filho de Deus, Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, primeiro mandamento. Levou a cidade santa, então, o inimigo, sob o pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atira-te. Os seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele levantou o diabo a um monte no alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de Deus, ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Estamos aí em Mateus capítulo 4. Isso, verso 8. Então Jesus ordenou, retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uhum. É interessante que a promessa, né, aqui é que mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse, eu vou te dar todas essas coisas se você prostrado me adorar. Aqui volta mais uma vez eu me tornando o centro de todas as coisas, que tem a ver não com a superficialidade da idolatria, mas com as necessidades interiores, né? O aplauso, né? E aqui a gente poderia ir longe, né, Wagner? Ir longe. De alguma forma, quando a gente vai para uma rede social, a gente faz uma postagem, a gente quer preencher uma coisa interior, né? Que o like é uma necessidade interior. Hoje existem muitas discussões sobre isso. Dessa mesma forma, o indivíduo pode ser destruído, né? A sua estima pode ser destruída. E aí me faz pensar este mandamento, Wagner, que a minha estima, que a minha existência se dá através do sacrifício de Jesus na cruz e da intercessão que ele faz. Essa é a minha necessidade. Então, outro exemplo, Wagner, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que está em Atos capítulo, acho que é 17, deixa eu só olhar aqui, que é Paulo no Areópago. 17, isso mesmo, Paulo em Atenas, quando é a história ao Deus desconhecido, ele vai entrando em Atenas e aí ele percebe que ele usa a estratégia da pregação ali. Eu percebo que vocês são muito religiosos. E aí volta o que a gente falou, a gente está vivendo o período do Império Romano, mas a influência grega é muito grande dentro da cultura. E aí Paulo vai dizer que vai fazer referência ao Deus desconhecido. Essa questão do Deus desconhecido é bem interessante. A descrição histórica está num livro chamado Fator Melquisedeque. Esse livro, Fator Melquisedeque, ele faz uma... a ideia do livro é assim, Deus chega antes de qualquer manifestação formal do cristianismo, seria mais ou menos isso. Tá? Deus está lá antes. Então ele cita exemplos e ele cita essa história que alguns bons anos antes houve uma necessidade muito grande, eu acho que era uma fome em Atenas e tal, e quem que vai solucionar esse problema, quem que vai solucionar? E aí eles ofereciam a todos os deuses, nenhum deus, aí eles mandam chamar um indivíduo que está esqueci o nome dele agora, ele está na ilha de Creta, então ele vem aqui, e aí ele faz um altar, né, ao Deus desconhecido, que é o Deus que está acima de qualquer Deus, que é a estratégia que Paulo vai usar aqui, porque Paulo vai lembrar historicamente, um dia, vocês procuraram, através de todos os deuses, a solução do problema de vocês. Sim. Só que nenhum Deus trouxe a solução. Até que vocês ouviram
sobre o Deus desconhecido, o Deus que está acima de tudo. Então, Paulo vai usar essa estratégia para levar o povo ateniense a pensar assim: existe um Deus verdadeiro. Então E a gente vai ter vários exemplos ao longo do Novo Testamento. A gente vai ter perseguição religiosa por não adorar os imperadores romanos que vão se declarar Deus, né? E aí, essa necessidade do se curvar, quando o Senhor vai dizer que é só Ele que eu devo me curvar. Só Tudo bem. o Deus verdadeiro. Pastor, eu acho que para a gente finalizar, porque fomos bem profundo, né? Conseguimos aí conversar bastante sobre o tema. Se tiver algo a mais aí que a gente pode explorar, pode até fazer uma indicação. Mas eu acho que, como nos dias de hoje, falando sobre tanto uma adoração que não seria a ideal, não seria uma adoração baseada na Bíblia, né, usando de essa imagem tridimensional, ou inclusive nesses outros deuses que a gente vai criando pra gente, e a gente tocou nesse assunto também. Como é que esse mandamento pode de fato ser aplicado na nossa vida hoje e que a gente possa ter uma adoração a Deus correta, uma adoração a Deus focada nos princípios que Deus nos deixou através da palavra dele? Wagner, primeiro eu tenho que pensar assim: o que é mais importante na minha vida hoje? O que ocupa o primeiro lugar na minha vida? Né? E aí eu lembro, eu não sou cantor aqui, né? Mas eu vou citar só. Eu gosto muito de me aprofundar às vezes em alguns textos bíblicos. E esses dias eu estava pensando no capítulo 4 de Apocalipse, que quando o capítulo 3 termina, Wagner, com uma mensagem à igreja de Laodiceia, tá? Lembrando que o capítulo 2 e o capítulo 3 fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eram igrejas que existiam, mas essas 7 igrejas representam 7 períodos da história do cristianismo, como seria o cristianismo, como seriam os cristãos. Então a mensagem primária é para os cristãos. E o último período, que é o período de hoje, que é a igreja de Laodiceia, a gente percebe que há uma autossuficiência. Ou seja, eu me tornei muito bom, né? Usando uma linguagem assim, eu me tornei muito rico. O cristianismo, né? Quando a gente pensa no cristianismo ocidental, Wagner, a gente tem prosperidade, a gente tem fatia de mercado que se explora hoje, porque é um público para se vender. Sim. Né? Então, só que o Senhor diz assim: eu aconselho você que você, diz lá o verso, Apocalipse capítulo 3, verso 19, vai dizer: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para você ficar rico. Que o que você tem não é verdadeira riqueza. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que seja manifesta a vergonha da tua nudez. Daí ele vai dizer: eu repreendo e disciplino a quem amo. E aí no verso 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar, e abrir a porta, né? Eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele comigo. Então o Senhor vai estar dizendo assim: eu vou ocupar o trono da sua vida. Eu vou ocupar o trono da sua vida. Eu vou ser o mais importante para você. Então, só que você tem que abrir. No capítulo 4, João é convidado agora a visualizar a entronização de Cristo. E de duas formas, Wagner. O Cristo que morreu, mas o Cristo que está vivo e que virá. Então, assim, esse mandamento me faz pensar: quem ocupa o trono da minha vida? Quem ocupa o trono? Por isso que você falou da música. Por isso que eu falei no trono do viver. Até pouco tempo os arautos estavam ali, ó, atrás do vidro aqui, mas agora já foram, senão chamava. Deveria para dar uma... Então, assim, quem ocupa? Quem é? A quem eu estou adorando? A quem eu estou me curvando? A quem eu estou dizendo assim: Senhor,
por favor, interceda, resolva os meus problemas. Então, esse mandamento me faz pensar dessa forma, porque eu posso não estar criando uma imagem tridimensional. Eu posso não estar, mas eu posso estar criando outra imagem que vai me sustentar, que é o que o Senhor vai repreender aqui. Sim. E o cear aqui é fazer parte da vida, né? Dentro da cultura oriental não havia algo muito mais íntimo do que sentar à mesa, do que comer, não havia. Então, é isso que o Senhor quer fazer, né? Porque tem uma outra coisa, Wagner, aqui eu já começo a viajar, porque sabe o que eu pensei? É que às vezes a leitura da Bíblia, para mim, parece que tem a ver com o outro. E quando eu vou ler o mandamento, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, parece que é uma competição entre evangélico e quem não é evangélico. Sim. E eu não leio a Bíblia pensando sobre o outro, Wagner. Tem que ler pensando em mim. Em mim. O que esse texto está dizendo para mim. Sabe, quando a gente começou lá, no início que eu falei que isso aqui não é uma apologia, não é uma apologia. É o que esse texto está dizendo para mim. Quem está ocupando o trono da minha vida? A quem eu estou me curvando? A quem eu verdadeiramente estou adorando? E às vezes, pastor, acontece muito aqui. Eu acho que uma outra vez que você veio, isso aconteceu também. A gente tá assim, ó, aterrissando o avião, mas de repente a gente arremete. Mas é só um ponto que aí você colocou um aspecto e me lembrou. Aí você falou, né? Às vezes parece que a gente está lendo esse mandamento e a gente está pensando em quem não é evangélico e vai adorar uma imagem. Mas até no mundo evangélico existe muita adoração que não somente a Deus, né? Então aí eu preciso para minha adoração de uma água que alguém determinado fez uma oração. Eu preciso comprar uma terra lá de Jerusalém porque foi a terra que Jesus pisou. Eu preciso comprar tal coisa porque tal pastor orou. Isso também é uma tremenda forma de uma adoração materializada e que a Bíblia condena estritamente. E aí, Wagner, a gente não pode esquecer que toda materialização, que todo processo tinha a ver com as rendas também, com os recursos. Então, a prestação de um culto, a oferta que se dava, o sacrifício que se realizava, tinha um objetivo financeiro. E não é. Eu não compro isso. Por isso que eu volto nos 2 primeiros textos dos mandamentos. Não pense no todo sem começar nos 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te livrei, eu te ofereci graça. Você não está comprando algo. E a Bíblia é tão direta e muitas vezes, né? Esse é mais um caso simples, reta e direta. A gente vai criando coisas, né? Mas é isso. Eu sou o Senhor teu Deus. Pronto. Pronto. Basta. Fim. Basta. A tua graça me basta. É o que o Senhor está fazendo ali. Porque foi a graça que os tirou do Egito. Foi a graça que os libertou. A Bíblia diz que o Senhor olhou o sofrimento do povo, diz assim, eu vou aliviar sua dor, eu vou te tirar daí. É a graça, por isso que Paulo vai dizer que tua graça me basta. Excelente, pastor. A gente está com o quadro Vale a Pena Crer de Novo. Então, e eu acho que tem tudo a ver realmente, porque a gente quer uma indicação, um vídeo, um livro, um episódio de um podcast que possa ajudar na compreensão aqui um pouco mais do assunto. Não sei se esse é o livro, mas você leu de novo, né? Eu trouxe, realmente é bem interessante. Vamos mostrar para essa câmera aqui, As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder. para sua ali, pastor. Aqui, a única Mostra para essa câmera aqui, ó. A única esperança que realmente importa, Timothy Keller, Deuses Falsos, uma leitura bem rápida, simples, bem legal. Vale a pena, vale a pena. Crer de novo. Vale a pena crer de novo. Posso sugerir um filme também? Pode. Lutero, se alguém não assistiu, eu acho que vale a pena, que foi o grande... Reformador. E o grande conflito que ele teve diante de um cenário religioso muito envolvido pelo paganismo. Já é um filme antigo, mas que traz profundas reflexões. Uhum. Né?
se confrontar, e aí aqui, isso que eu falei, Wagner, se confrontar com ideias preconcebidas, sabe? Não é fácil. Não é fácil desconstruir pensamentos que eu tenho. Você sabe, por exemplo, num processo... Eu tenho que dar uma pitadinha aqui. Num processo terapêutico, desconstruir imagens que eu criei sobre mim mesmo, sobre situações, não é fácil desconstruir isso, Wagner. Sim. E quando a gente está falando de crença, isso é muito... Tá muito arraigado, muito né? arraigado. E o conhecimento, ele é vivo, Wagner. Sim. Ele é vivo, ele me transforma, ele me liberta, sabe? Ele me liberta e o Senhor quer libertar a gente de ideias equivocadas. Muito bom. Pastor, muito tem. obrigado mais uma vez por ter Privilégio. vindo. Sempre muito bom a sua presença aqui no Hope Hour. Uma alegria conversar com você, sempre é muito bom. Fique à vontade. Muito bom. É isso aí. Esse é o propósito. É. Que 2025 tenha mais, viu? Vai ter edição ou tudo que foi? Ah, não, tudo que foi vai, né, Tô produção? brincando. Aqui não tem isso, não. É que a gente fica tão à vontade que às vezes você esquece que você está... Às vezes esquece que tem uma câmera. É verdade. Obrigado, pastor. Deus abençoe muito esse ano novo para você. Privilégio. Eu que só quero dizer para os queridos amigos que não é simples, não é fácil, mas é possível, pelo poder do Espírito Santo, a gente ter uma visão correta daquilo de quem é Deus e daquilo que Ele deseja para a nossa vida. E também quero dizer que o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração e a sua mente. É isso aí. Obrigado, pastor. Alegria, Wagner. Ó, começamos muito bem, hein? Porque estamos só no início, né, dessa série aqui especial. A gente começou com o pastor Aleixo na semana passada, hoje aqui com o pastor Gilmar, e vem aí na semana que vem o terceiro mandamento, onde a gente vai entender, né, o quão importante honrar o nome desse Deus, né, que pede que a gente não tenha idolatrias, que peça que a gente não tenha outros deuses diante dele, a importância em adorar o nome dele. O pastor Odailson Fonseca vai estar aqui com a gente. Show de bola. Então vai ser muito bom, não perca semana que vem, a gente já vai estar aqui te esperando nessas férias aí, estudando um pouco mais da palavra de Deus. Um grande abraço para você e até semana que vem. Tchau, tchau.